Então, hoje, terça-feira, dia da nossa palestra, e as palestras de hoje, ela é muito no sentido de algumas pessoas, e principalmente os que estão entrando no Dharma agora, eles têm essa questão: qual a importância de nós reconhecermos a joia tríplice e como que, para aqueles que receberam o voto de refúgio, como que se mantém o voto de refúgio. Isso é fundamental e eu fico feliz quando alguém faz essas perguntas, porque reconhecer a joia tríplice, o Buda, o Dharma e a Sangha, é que dá sustentação a toda a prática do Dharma. Se você não tem isso claro, é muito difícil você manter a, a motivação e a intenção, a alegria, vamos dizer assim, de sustentar o seu voto de refúgio. Então, eu fico feliz quando as pessoas fazem essas perguntas, que às vezes as pessoas falam: pô, a pessoa já tem refúgio, mas ela faz uma pergunta dessa? Faz, e deve fazer sempre. No Dharma, nós não devemos guardar perguntas. O Buda fala muitas vezes sobre não acredite em mim, mas ouça, vivencie, experiencie, e se o Dharma fizer sentido na sua vida, aí você adota essa conduta. Então, é importante que vocês perguntem, sempre. E também, recentemente, algumas pessoas receberam refúgio, e a pergunta foi: como que eu mantenho os votos de refúgio? Por exemplo, quando você tem uma iniciação de Anatara Yoga, por exemplo, e ali se fala que você tem que manter a prática pro resto da sua vida. Então, ela já foi dito, né? Quando você recebe o refúgio é para a vida inteira. Principalmente quando é o refúgio no caminho Mahayana, o refúgio é até que todos os seres se tornem livres do ciclo sansárico. Quando você toma refúgio no caminho Hinayana, então é por esta vida somente. Mas no caminho Mahayana, o Vajrayana está no caminho Mahayana, quando você toma refúgio, é até que todos os seres se tornem libertos do ciclo sansárico. Significa que até que você alcance a budeidade, ou por quanto você manter-se renascendo no ciclo sansárico, você está com esse engajamento. Você fez esse comprometimento e isso continua durante seus sucessivos renascimentos. Obviamente que sempre que você nascer no reino humano. Mas a importância das 3 joias no seu caminho, isso está também no refúgio. Mas hoje eu vou falar mais sobre isso, para que, como eu disse, eu acho essa pergunta extremamente válida. E eu fico muito feliz que eu tenho feito. Então, antes de fazer a nossa sessão de meditação, eu vou falar um pouco hoje, é um pouco diferente. Eu vou falar um pouco e vai chegar um determinado momento que daí faz sentido a gente fazer a meditação como parte desse aprendizado de hoje. Então, o Buda, o Dharma e a Sangha. É isso que nós nomeamos como a joia tríplice. Quando nós falamos do Buda, o Buda não é uma pessoa, o Buda é um estado. Então essa é uma coisa que a gente talvez precise esclarecer. Porque há incontáveis Budas. E também a gente fala que a essência de Buda está em todos os Budas e todos os Budas são a essência de um único Buda. Isso principalmente no caminho Vajrayana, que nós temos Buda da medicina, Buda Vajrasattva, Tara, enfim, tantas deidades.
todas representam as qualidades incomensuráveis dos Budas. Mas, retornando à palavra Buda. A palavra Buda em sânscrito significa o desperto, aquele que alcançou o caminho da iluminação. E a iluminação significa a sabedoria última, o reconhecimento da natureza não inerente de todos os fenômenos. E quando nós chegamos nesse reconhecimento, aí tudo aquilo que nos prende à experiência do sofrimento cessa, porque o sofrimento perdeu sua base. A base é a ignorância. Então, quando nós falamos aquele despertou do sonho da ilusão, e a ilusão significa não reconhecer a natureza vazia dos fenômenos, e por isso nós despertamos o apego, aversão e indiferença, e através disso as emoções aflitivas, e aí estamos presos dentro desse círculo sansárico. Então, para nós, quando nós falamos Buda, nós também estamos nos referindo ao Buda histórico, ao Buda Shakyamuni. Por que chamamos de Buda histórico? Porque foi através dele que viveu nessa era que nós pudemos receber os ensinamentos do Dharma. E por que pudemos receber os ensinamentos do Dharma quase 3.000 anos depois? Porque incontáveis seres ouviram os ensinamentos e foram transmitindo esses ensinamentos. Isso dentro do caminho Vajrayana significa a linhagem, de desde o Buda Shakyamuni até o momento presente. Então, graças a esses incontáveis seres que preservaram os ensinamentos de maneira pura, de maneira ininterrupta, que eu posso estar falando sobre isso com vocês hoje. Então, há que ter havido um Buda. Esse Buda deve ter ensinado aqueles que escutaram e preservaram, transmitir ao longo do tempo os ensinamentos de forma pura e ininterrupta, e há aqueles que querem ouvir o Dharma, que encontraram um professor do Dharma, ouvir os ensinamentos, contemplar os ensinamentos, estão colocando os ensinamentos em prática. Então, basicamente, todas essas condições devem estar presentes para que se sustente o que a gente chama a joia tríplice. Porque Buda Shakyamuni, historicamente falando, agora de uma maneira mais ampla, de acordo com o caminho Mahayana, Buda Shakyamuni já era um Buda, totalmente iluminado. Já tinha terra pura. E chegou um momento em que ele percebe a necessidade de nós recebermos os ensinamentos. E de uma maneira expressando mais absoluta compaixão, e compaixão para nós no Dharma significa a aspiração que todos os seres se tornem livres do sofrimento sansárico. Buda Shakyamuni se manifesta na forma humana, nasce e percorre todo o caminho. Então, aqui às vezes as pessoas perguntam, se Buda já era um ser iluminado, por que que ele já não manifestou essa sabedoria ao nascer? E isso também é uma razão pela qual, em algumas tradições dentro do budismo Theravada, no Hinayana, não se acredita que o Buda já era um ser iluminado, mas que Buda alcançou o estado pleno, né, naquela vida, por praticar austeridades, meditação, e alcançou a compreensão última dos fenômenos e ensinou isso. Mas nós, daí no caminho Mahayana, para nós acreditamos que o Buda já era um Buda perfeito, um Buda totalmente iluminado, que nasce na forma humana para ensinar o Dharma. Mas por que então ele já não nasceu, já não saiu ensinando o Dharma? Porque no processo de nascer, nós esquecemos muitas coisas. Então, o Buda nasceu de pai e mãe, mesmo com toda a tradição dizendo quão auspicioso o nascimento, a concepção foi, quanto auspicioso o nascimento do Buda foi, que levantou-se e saiu caminhando nas 4 direções, dizendo, eu vim para liberar os seres do sofrimento.
E por que a partir daí, já não saiu dando ensinamento? Então, são muitas perguntas. Essas perguntas são válidas. Então, para nós termos a compreensão de tudo isso, né? Então, Buda cresce com uma pessoa normal, manifestando extrema inteligência, habilidades, casa-se, tem um filho, mas Buda sentiu uma inquietude, e ele vai atrás dessa inquietude. E quando ele sai do palácio e vê o sofrimento, a morte, a decrepitude, a doença, enfim, o sofrimento como um todo, aquele o toca com tamanha força que ele decide, então, sair do palácio. Não vou contar a história toda, mas só para vocês terem uma compreensão. Sai do palácio, medita por 6 anos, pratica o ascetismo, percebe que o ascetismo, se ele permanecesse naquele ascetismo, ele provavelmente morreria antes de alcançar o objetivo dele, mas se ele voltasse para o palácio, talvez voltasse para a luxúria do palácio, e também não fosse capaz de percorrer o caminho ou o entendimento que ele se propôs ao sair do palácio. Quero entender se havia uma maneira de cessar o ciclo, nascer, crescer, envelhecer e morrer. E até que Buda alcança este estado iluminado, que significa essa compreensão última de todos os fenômenos. O que nós entendemos disso é que, naquele momento de profunda meditação, Buda ascendeu a sua consciência maior, ou seja, aquele estado que ele sempre foi, de um Buda. Mas naquele momento também, ele percebia que se ele ensinasse o Dharma naquele momento, ou seja, falasse, olha, a natureza dos fenômenos é totalmente vazia, de uma vez só, ele provavelmente causaria muito mais sofrimento do que compreensão e instrumentalizar as pessoas de um conhecimento que pudesse, por eles mesmos, esse é um detalhe importante no Dharma, se liberarem do ciclo do sofrimento sansárico. Então, a história que ele ensina por 45 anos, ele vai ensinando de uma maneira gradual. Então, muitas vezes, também quando nós estudamos o Dharma, nós temos que compreender isso. Buda ensina de uma maneira gradual. Ele vai ensinando à medida que as pessoas vão absorvendo isso. E também, se vocês estão habituados ou não a lerem a prece aspiracional de Samantabhadra, eu recomendo muitíssimo. Na prece de aspiração de Samantabhadra, de uma maneira ou outra, na sequência dos parágrafos, vai se deixando claro, né, que Buda ensina de uma maneira que as pessoas pudessem entender, que as pessoas pudessem absorver e ser tocadas por aqueles ensinamentos. Então, nos sutras também se diz que Buda falava de uma maneira, numa linguagem que todos os seres pudessem entender. Mas também se diz que a onisciência de Buda era tamanha que ele falava e as pessoas compreendiam, não importa que linguagem falasse, que cultura tivessem, que língua falassem, cultura tivessem, aquilo que eles ouviam de maneira que cada um deles pudesse entender. Então, existe aqui uma onisciência tão grande que todos eram capazes de entender o Buda. Lembrando que naquela época haviam muitos dialetos, não existia uma língua definida, tanto é que o Dharma parte de 2 canones. Então, é importante que a gente entenda que a onisciência, a sabedoria do Buda, perpassava tudo isso. E permitia, né, as pessoas escutavam na linguagem que essa aspiracional de Samantabhadra. Então, se vocês também lerem os 12 efeitos do Buda, também há ali parte que nos dá a entender que quando o Buda ensinava, ele ensinava como se fosse para cada um. Esse é um ponto extremamente importante também. Então, a compaixão do Buda, a onisciência, a sabedoria dele, era incomensurável. Então, quando nós falamos na Tríplice Joia e nos referimos ao Buda, nós podemos estar olhando para o Buda Shakyamuni e desenvolver incomensurável gratidão pelo que ele fez, mas também olhar para ele e ver nele e como ele expressou e ensinou o Dharma, uma
uma onipresença, uma onisciência e uma sabedoria que perpassava. Então, quando nós nos referimos ao Buda, nós falamos a sabedoria última, a união de todas as sabedorias, a expressão de toda a sabedoria que tem em si, eu vou usar duas palavras, o poder, mas eu gosto muito de falar a magia, a mágica, a delicadeza, a sutileza, a poesia, seja como vocês entenderem isso, de inspirar e de alcançar os seres. Então, quando nós falamos do Buda, o Buda representa a união, a onisciência de toda a sabedoria, que abarca toda a sabedoria, cujos ensinamentos, aí vem a segunda parte, né? O Buda, o Dharma, cuja sabedoria, né, se transforma em um método que é possível a todo e qualquer um praticar. Então, hoje eu estava relendo um livro que tem na Biblioteca Sakya, que é do Khenpo Rinpoche, a importância de estudar o Buda Dharma, onde Khenpo Rinpoche faz uma coleção de sutras para construir uma ideia. E ali, principalmente na primeira parte, Khenpo Rinpoche faz uso de alguns sutras para deixar bem claro que o Dharma é possível de ser estudado e aprendido por todo e qualquer um. Você tem que ter habilidade de ler ou de ouvir o Dharma, para que você receba o Dharma. Então, você tem que ter a inteligência, a cognição, para desenvolver a compreensão do Dharma. E você tem que ter a motivação de trazer esse Dharma para a sua vida prática, para a vida do todo dia. E nessa compreensão e nessa prática, você ser capaz, então, de fazer uso dessa sabedoria, desse método, para pacificar, purificar, transformar, libertar-se de tudo aquilo que você, na sua própria compreensão de si mesmo, entender necessário para que você se vá se tornando cada vez mais livre das suas emoções aflitivas. Lembrando que as suas emoções aflitivas, ela tem natureza na ignorância, quando nós ignoramos a natureza de todos os fenômenos. Então, quando nós lemos isso, nós temos que minimamente desenvolver qual a motivação e a intenção. Então, uma das coisas principais, quando nós nos aproximamos do Dharma, nós não somos praticantes ainda, mas de alguma forma soubemos que o Dharma, os ensinamentos do Buda existem. Nós falamos, ser budista ou não budista, mas talvez tudo isso antecede. O que nós precisamos ter é a aspiração de superar o nosso próprio sofrimento, a nossa própria ignorância, que de alguma maneira limita a nossa compreensão de tudo aquilo que nós vivemos no todo dia da nossa vida. Então, ensino que nós venhamos a desenvolver essa sabedoria, essa lucidez, essa serenidade. Mas para isso nós temos que minimamente ter a motivação e a intenção de estudar. Isso é fundamental. Então, se nós olhamos a Tríplice Joia, então nós podemos olhar o Buda, que assim a gente fala, né? Buda, Dharma, Sangha. Nós olhamos para o Buda, mas temos que ter a compreensão por que nós usamos essa palavra Buda. Então, nós usamos essa palavra referindo-nos a Shakyamuni. A palavra Buda significa quando ele alcança o estado desperto. E o que ele faz a partir disso? Então, a partir disso, ele ensina por 45 anos. Esta
esses ensinamentos, após serem sistematizados, se tornam 3 grandes livros. A gente chama de Tripitaka. O primeiro é o Vinaya, que vai dar conta de falar sobre a conduta ética e moral para monges e para laicos, ou monásticos e laicos. O segundo é o Sutrayana, que é a coleção dos ensinamentos, a coleção dos discursos do Buda. E o terceiro diz respeito ao Abhidharma, que vai dar conta de falar sobre a ciência, as 5 ciências e assim por diante. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que ali há o Dharma. Aí a gente chama, o que é o Dharma? O Dharma é a coleção de ensinamentos que o Buda nos deixou, dividido em 3 livros que a gente chama de Tripitaka. Então, implica que nós temos que estudar o Dharma, que nós temos que estudar esse método. Mas, como está nesse livro que eu mencionei antes, a importância de estudar o Buda Dharma de Khenchen Rinpoche, ali Khenchen Rinpoche vai trazer vários exemplos dos sutras, falando sobre como é que a gente estuda o Dharma. Então, para que eu venha a entender o Buda, o Dharma e a Sangha, que é a tríplice joia, eu tenho que agora entender como que eu estudo isso. Então, ali vários exemplos de sutras vão dizer que há pessoas que acham que elas podem estudar sozinhas e desenvolver uma compreensão intelectual do Dharma. Há pessoas que dizem que não precisam estudar o Dharma, basta meditar. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o método e lemos os sutras, e lemos os exemplos que Buda dava, e lemos os Shastras, que significa os comentários sobre esses ensinamentos, que vêm dos grandes mestres, que alcançaram a realização estudando, compreendendo e aplicando o método, aí nós vamos ouvir que não é só estudar, não é só meditar, mas sim, o método deve ter o estudo, a contemplação, mas também a orientação. Então, ali fica claro que, de uma maneira ou de outra, todos nós devemos ter um professor, um orientador espiritual, que já tendo lido, que já tendo experienciado, que já tendo contemplado, tenha a habilidade de nos ajudar na compreensão daquilo que nós estamos estudando. Tenha a habilidade de nos ajudar a refinar a nossa meditação. Então, quando a gente fala Buda, agora a gente está falando Dharma, nós estamos falando método. Então, como que eu posso estudar e valorizar isso? Então, aí, vários professores, de várias maneiras, mas mesmo dentro dos sutras, Buda vai mencionando isso, né? Que o método é para qualquer um. O método não tem limite. O que tem limite é o que pode colocar limite nisso é a nossa não vontade de compreender, de contemplar, de meditar, de experienciar e ir permitindo-se transformar. A transformação é de forma íntima. Nós não podemos ficar trocando figurinha. Isso não vai funcionar. Porque a nossa compreensão do Dharma está intimamente relacionado, o método aqui eu estou usando a palavra Dharma como método, está intimamente relacionado com o nosso karma. E como que eu quero dizer com isso? Nosso karma talvez faça ser mais fácil uma compreensão de determinado assunto e faça ser extremamente difícil a compreensão de um outro aspecto, de um outro assunto. Então, o professor é aquele que pode nos guiar nessa compreensão. Mas ele também não vai falar, é isso. Porque se ele fala, é isso, isso vem da compreensão dele.
Então, o Dharma, ele é bem claro. O Buda foi extremamente gentil, generoso e compassivo, de maneira que a maneira como o Dharma é estruturado, cada um de nós, fazendo uso desse método e da maneira correta, nós vamos desenvolvendo a compreensão para superar a nossa ignorância. Quando eu digo nossa ignorância, aí vinculada ao nosso próprio karma. As causas e condições que as nossas ações foram sendo construídas ao longo do tempo e, por assim ser, as consequências dela, que é isso que nós vivenciamos. Então, quando nós meditamos, nós vamos nos dar conta de familiarizar-se com as nossas próprias ações. E essas ações, elas têm sua base da maneira que nós compreendemos a natureza dos fenômenos. Então, eu e a pessoa do meu lado não vai ter a mesma compreensão sobre uma mesma coisa. Mas vai ter a compreensão necessária para que ele possa, ao longo de sua prática, ir desconstruindo a sua ignorância e construindo a sua sabedoria. Então, isso é importante para nós, praticantes do Dharma, verdadeiramente entendermos isso, principalmente dentro do terceiro item da Joia Tríplice, que é a Sangha. Então, uma das piores coisas que se pode fazer dentro da Sangha, o que é Sangha? Sangha são nossos companheiros de viagem. Sangha são nossos companheiros de prática. Então, nós temos a Sangha de um mosteiro, de um centro de prática de Dharma, mas, e mais importante, é que Sangha, no sentido último, significa todos aqueles que adotaram os ensinamentos do Buda como sua prática espiritual. Então, independente se eu estou na Sangha desse mosteiro, dialogando com a Sangha de um outro centro de prática de Dharma, de uma outra escola, principalmente isso, de uma outra escola, de um outro professor. Então, se nós verdadeiramente começamos a entender a amorosidade, a compaixão e a gentileza do Buda, começamos a estudar, literalmente, a estudar, a contemplar, a absorver e a praticar, está lá bem no comecinho, né? No Vinaya, no comportamento ético e moral de todo e qualquer um que decida, ao tomar refúgio, praticar o Dharma. E uma das principais coisas é o respeito na Sangha. E aí não é pensar na minha Sangha, não é naquele cercadinho da minha Sangha, mas compreender que a palavra Sangha significa todos e qualquer um, seja de onde for, seja que tradição for, seja qual for o professor, estão unidos, irmanados. Se eu não me sinto irmanado com um praticante de uma outra escola, de uma outra tradição, então você não está nem praticando as 4 incomensuráveis. Então, é importante que eu venha entender o que é a Joia Tríplice. É o Buda, o Dharma e a Sangha. O que é o Buda? A palavra Buda representa todos os seres iluminados. A palavra Buda representa a sabedoria de todos os seres. E essa é a manifestação que nós devemos entender quando nós falamos eu tomo refúgio no Buda. Eu tomo refúgio no Dharma. Eu tomo refúgio na Sangha. Então, a Sangha também é meu refúgio. Então, como é que eu posso criar cisão na Sangha? Como é que eu posso olhar para um irmão de Sangha e falar, isso aí não sabe nada. Isso aí, isso aí, aquilo. Mesmo que haja algum praticante que esteja praticando de maneira incorreta, comece a pensar um pouco no Buda, nos sutras principalmente. Quando as pessoas faziam perguntas ao Buda, não tem pergunta melhor, pergunta mais importante ou não importante. O que existe é a pergunta.
Então, assim eu comecei a falar de hoje. Como eu fico feliz quando o aluno tem a coragem, inclusive, de fazer uma pergunta básica. Então, se você ouvir um colega de sanga seu fazer uma pergunta bem básica, não julgue ele. E muito menos, não se coloque naquela condição. Poxa, tem tantas outras perguntas mais importantes a fazer, por que ele está perguntando isso? Uma vez, um professor meu, um Gesh, um quem? Um Gesh. Gesh é um título lá da escola de Lupa. É. Meu professor sempre me ensinou. Até professor das diferentes escolas. Para que eu possa aprender mais amplamente. E segundo, para que eu sempre mantenha essa visão de inclusão. De que todo o Dharma é Dharma. Então, só para deixar marcado isso. Mas, uma vez eu estava traduzindo esse sketch. E uma pessoa fez uma pergunta bem simples. E aí, depois que terminou tudo, eu estava conversando com o Geshe, o quão variáveis as perguntas podem ser. E inesperadas, porque vem do público. E ele me disse, de uma maneira muito gentil, ele disse, Lamartine, nunca há perguntas mais simples ou menos simples. O que há é a pergunta. E nós devemos acolher a todas com a mesma atenção, mesmo carinho, mesma dedicação. Eu guardei isso como uma joia preciosa. Então, muitas vezes, a gente percebe que há dúvidas, mas de alguma maneira ainda há uma certa vergonha em se perguntar. Pois saibam que no Dharma nós devemos seguir o que Buda Shakyamuni nos ensinou. Pergunte, esclareça, não guarde dúvidas. Então, quando o Buda falou, não acredite em nada que eu digo, mas ouça com atenção. Ouça, contemple, medite sobre isso e coloque em prática gradualmente na sua vida. E observe o resultado que pode surgir. Mas aplique da maneira correta, para que o resultado seja correto e para que a base da sua decisão seja correta. E se disso tudo você achar que não é bom para você, esquece. Mas ouça com atenção. Não contamine o ensinamento. Não traga nenhum pressuposto a esse ensinamento. Apenas prepare a sua mente e seu coração para ouvir. Acolha, contemple, medite e coloque em prática. Esses passos devem ser tomados antes que você tome uma decisão, que pode ser a de adotar ou a de esquecer. Então, o ponto é, se eu, ao escutar o ensinamento, fiquei com dúvida, essa dúvida não vai permitir que eu contemple da maneira correta, que eu medite da maneira correta, e nem tampouco que eu pratique da maneira correta. E dessa maneira, o resultado que pode dali surgir não vai expressar o ensinamento que eu recebi. E eu posso tomar uma decisão equivocada. Então, sempre que vocês tenham dúvida, pergunte. Há uma beleza no Vajrayana. Se você faz uma pergunta para mim, eu não sei, eu vou dizer, não sei. E aí eu vou ter uma pergunta para o meu professor. Essa é a beleza que está implícita no Vajrayana, porque no Vajrayana nós temos a linhagem. Ninguém é lama por acaso, ninguém é lama como auto-intitulado o lama. Para ser lama, nós devemos ter estudado sob a tutoria de um professor,
em particular, e esse professor nos orientar e chegar um momento que esse professor vai dizer, você está apto a ensinar o Dharma, e aí você recebe a autorização para ensinar o Dharma. Então, e por que você chega nesse lugar? Porque o seu professor observou que você respeitou o Dharma, acolheu o Dharma, contemplou o Dharma, meditou o Dharma, fez os retiros inerentes ao que você está estudando. Mas mais do que tudo, você sempre perguntou. Você tirou suas dúvidas. Então, nossos professores esperam que a gente faça a pergunta. E muitas vezes eles vão pegar a pergunta e compartilhar com outros, principalmente se houver outros lamas, outros tulpas, outros rinpoches. Vira uma conversa, onde todos nós podemos receber orientações e colocar nossas questões. Então, a Sangha, o espaço da Sangha, ele é tão sagrado quanto o Dharma e tão sagrado quanto o Buda. Porque Buda, Dharma, Sangha, a joia tríplice. Então, a inteligência, a sabedoria, o método e aqueles que estão praticando o método, se transformando pelo mérito e se tornando pessoas melhores a cada dia. Essa é quando nós tomamos refúgio. Uma das principais causas de nós tomarmos refúgio é a compaixão. Então, a motivação que nos leva ao refúgio, que eu vou falar daqui a pouco, é sermos capazes, de alguma maneira, de ir transformando nosso próprio sofrimento, ou seja, nos liberando da nossa própria ignorância, e aspirando que todos os seres também sejam capazes de sair da experiência do sofrimento. Essa é a bodhicitta. A bodhicitta maior, quando a gente faz um mudra da bodhicitta, significa que com a intenção de liberar todos os seres do ciclo do sofrimento, possa então eu alcançar a iluminação. Existe aí um propósito muito bem estabelecido. Então, preservando a natureza desse propósito e sustentando isso, é que nós devemos, né, olhar para a joia tríplice com a mais pura e completa devoção. Então, uma das razões de tomar refúgio e praticar o Dharma é a fé. Só que no Dharma não existe fé cega. Não existe uma fé que não tenha como base, né, uma sabedoria. Então, justamente porque se a iluminação significa que nós somos capazes de subjugar a ignorância, significa que a ignorância não tem mais base para se sustentar em nós. A raiva, os ciúmes, a inveja, a ganância, a mesquinhez, não vai ter mais base. À medida que nós entendemos que qualquer que for o objeto que são movedores ou estimulantes dessas emoções afetivas, à medida que a gente entende que eles não têm base, eles se desmoronam por si próprios. Então, a importância de nós virmos a entender a joia tríplice é porque é esse conjunto. E se você está no caminho Mahayana, no caminho Vajrayana, então no caminho Mahayana a gente fala, toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Quando você está no caminho Vajrayana, você vai dizer, eu tomo refúgio no Guru, que é o seu professor. No Buda, no Dharma, na Sangha, no Idam, na Dakina. Então, mas quando você fala, eu tomo refúgio, a gente tem Namo Guru B, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Isso significa a importância do professor. Mas mais do que isso, é nós virmos a entender, como está no livro, a importância de estudar Buda Dharma, que eu recomendo que vocês entrem lá na Biblioteca Sakya, no nosso site, e leiam esse livro. Tem 24 páginas, eu acredito, ou 20, se pular as primeiras páginas, que aquelas coisas de sempre, introdução, final de estatal. Na hora que entra o assunto, encerra o assunto, deve ir da página 4 à página 24, eu acho.
Então, não é tão longo assim. Mas se você lê cada uma das que a Rinpoche faz, de Shantakirti, de Asan e assim por diante, ele foi muito sábio, como sempre, Rinpoche Rinpoche, em pontuar claramente pequenas linhas, pequenas falas de determinados sutras que dão suporte a essa compreensão. E ali está bem claro, né, a importância de você reconhecer a joia tríplice. E como que é que nós olhamos isso? Então, do que nós devemos estar instrumentalizados para estudar o Dharma? Então, nós vamos ver ali que nós temos que estudar o Dharma. E como que nós estudamos o Dharma? E por que que nós estudamos o Dharma? E onde pode ser que a gente se deixe enganar pelas nossas próprias, né, pelos nossos próprios equívocos, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para a joia tríplice, nós devemos olhar para ela com incomensurável compaixão, devoção. E lembrar, se você já tem um refúgio, qual a razão de você ter tomado refúgio? Então, eu recomendo às pessoas que me procuram que primeiro vá ali e olhe esse livro. Qual a importância de estudar o Buda? A importância é de ter acesso a um método que sistematicamente pode nos orientar gradualmente a compreender as nossas próprias limitações e superá-las com alegria, com contentamento, mantendo a nossa motivação e intenção. Então, nós podemos ter a mais pura motivação e intenção de ajudar alguém, mas nós devemos reconhecer que nós não somos ainda qualificados, hábeis de ajudar todos os seres. Isso é uma virtude. Se eu sou egoísta, se eu sou, né, orgulhoso, vaidoso, talvez eu tenha uma dificuldade muito grande de aceitar que eu não tenho conhecimento para isso. Mas isso não impede que eu ajude a pessoa. Eu posso procurar quem tenha o conhecimento para ajudar. E isso, só nessa ação de sair à procura e de trazer alguém, você já fez um bem muito grande àquela pessoa e você renunciou à sua ignorância, renunciou ao seu ego, renunciou ao seu orgulho, renunciou à sua vaidade. Porque você colocou a prioridade da sua ação em ajudar alguém. Essa é uma coisa que a gente tem. Então, se nós temos como motivação e intenção última sermos capazes de verdadeiramente, genuinamente ajudar alguém, então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é as nossas próprias limitações para fazer isso. E despertar a motivação de aprender. Então, basicamente, é isso eu dar. Se não temos a motivação e a intenção de que todos os seres se tornem livres do sofrimento samsara, uau, eu tenho que expandir muito a minha compreensão do que é sofrimento. Eu tenho que ter uma profunda, agora, sabedoria de entender há sofrimento, a origem do sofrimento e como esse sofrimento pode cessar e como se manter nesse estado. E aí nós estamos falando das 4 novas verdades. Mas isso já é um caminho um pouquinho para diante do que é o tema de hoje. Mas só para colocar para vocês qual é a importância. Então, uma das principais coisas no Dharma é ouvir o Dharma. Ouvir o Dharma. Então, para que eu possa ouvir o Dharma, eu tenho que ter alguém que me ensine o Dharma. E para que o Dharma tenha sentido e significado, eu preciso reconhecer qual é a natureza do Dharma. Buda, o Dharma e a Sangha. Então, eu já sei que quando eu começar esse caminho, há 3 coisas.
o Buda, o Dharma e a Sangha. E se eu estou no caminho Vajrayana, como é o meu caso aqui, aí nós temos o professor, o guru. A maioria dos professores ensinam que nessa vida nós não vimos o Buda. Nós não recebemos ensinamentos diretos dele. Pode ser que tenhamos até recebido, né? Naquela época. Mas a gente não lembra fazer o quê, né? Paciência. Mas, através de incomensuráveis aspirações que nós fizemos ao longo dos nossos sucessivos renascimentos, nos permitiu renascer num momento, numa era, onde um Buda nasceu. Uma era onde esse Buda não só nasceu, mas ele ensinou o Dharma. E ele ensinou o Dharma porque haviam pessoas ali para ouvir o Dharma. E essas pessoas que ouviram o Dharma se tornaram tão embebecidas, permeadas por aquilo. E através de sua prática, de sua contemplação, eles foram despertando também. Mas mais do que isso, ao entender a grandeza daquilo que estava sendo inspirado, ensinado a eles, eles assumiram o papel de preservar o Dharma. Então, esse papel de preservar o Dharma trouxe o Dharma até nós. Então, mesmo que, se nós estamos inseridos numa escola tradicional, onde há uma linhagem muito bem nomeada, estruturada, a qual nós podemos olhar historicamente, desde o meu professor presente até o Buda. Então, eu posso dizer que, ao escutar meu professor, eu estou escutando o próprio Buda. Essa é a responsabilidade de todos e qualquer um, não é só daqueles que vão, de alguma maneira, serem consagrados para ensinar o Dharma. Mas é a responsabilidade de todos e qualquer um de nós, como Sangha, preservar isso. E qual é a maneira de preservar isso? Não é salvar no pendrive, não é colocar no Google Drive. A maneira de preservar o Dharma é praticar o Dharma, é ser o Dharma. Em sendo o Dharma e sustentando essa aspiração, a gente não precisa ficar perguntando para os outros. Nós devemos ter a preocupação de sermos esse Dharma. Inspirar os outros a saber que todos e cada um de nós podemos estudar isso, praticar isso. E que a nossa vida se desenvolva através disso. E que nós, como tem no voto de Bodhicitta, no Bodhisattva, que nós possamos ser verdadeiramente causa e condição à liberação do sofrimento de todos os seres, ou até que todos os seres se tornem livres da experiência necessária. Então, cabe a todos e cada um de nós que tivemos esse privilégio, estamos tendo, na verdade, esse privilégio, de ter nascido numa era que o Buda nasceu, numa era que o Buda ensinou, numa era em que continuamente esse Dharma, esse ensinamento foi preservado, não foi corrompido, manteve-se de maneira ininterrupta, até o momento que você senta na frente do seu professor e ouve o Dharma. Então, isso no caminho Vajrayana significa que nós estamos mesmo que ouvindo o próprio Buda, Shakyamuni. Quando ele ensinou aos seus discípulos, ensinaram aos seus discípulos até o momento presente. Então, no Vajrayana, nós, primeiramente, devemos sempre, eu olho para cá, né, para quem não conhece aqui, mas aqui desse lado está o trono, onde sentou-se Sua Santidade Sakyatrizi, nosso professor, nosso líder espiritual, o 41º,
Hoje nós já estamos no 43º, que é o filho mais novo dele. Quando nós sentamos à frente do nosso professor, ter a convicção, inabalável, unshakable, que a gente está ouvindo o próprio Buda. Ou seja, essa é a beleza do Vajrayana. Que a gente tem uma linhagem que sustenta essa visão, que sustenta essa percepção, que sustenta essa aspiração, que sustenta essa fé e que nos inspira a sermos, em nossa vida diária, com nossos amigos, nossos familiares, seja onde for, que nós possamos expressar isso. E expressar isso não significa sair falando do Dharma para todo mundo, não é por aí, mas sendo Dharma, sendo compaixão, sendo amorosidade, sendo compreensão, ou seja, sendo a expressão das 6 paramitas ou das 6 perfeições. Então, isso significa Buda, Dharma, Sangha. Mas mais importante que isso, nós sabemos também que enquanto Sangha, nós temos comprometimentos. Um deles é a manutenção do local onde o Buda Dharma é preservado, onde o Buda Dharma é ensinado. O espaço onde que cada um de nós pode ter como referência para vir, estudar, meditar, ajudar no que for preciso. E esse ajudar no que for preciso, sempre com a visão correta. Seja o que for que nos for solicitado, naquilo que eu estiver fazendo, eu posso ver o Dharma ali. Eu posso ver as 6 perfeições ali. Eu posso perceber na ação que eu estiver fazendo, se houver algum contaminante. Ah, por que eu estou fazendo isso? Imagina, eu estou varrendo um terreiro, o que é isso? Se houver algum contaminante, você se perguntar, e por que não? Né? Então, muitas vezes, aquela famosa pergunta, se um paciente descobre que está terminal, muitas vezes a primeira pergunta é, por que eu? E a resposta talvez seja, por que não você? E assim, se você vem para você é sangha de um mosteiro, sangha de um centro de prática, alguém tem que limpar, alguém tem que lavar, alguém tem que imprimir, alguém tem que juntar os livros, as sadanas, ou seja, a função para todos. E alguém vai fazer a função de cuidar do professor, de traduzir o professor. Então, não há diferença entre ser o tradutor, o atendente do professor, há outro que está ali limpando o terreiro, limpando o banheiro, cozinhando. Não há diferença nisso. Se um dia você perceber que você é tão importante para o Dharma, que você é tão importante no sentido da bodhicitta, você tem que perceber isso, independente da tarefa que você está fazendo. Então, o desenvolvimento da compreensão do Dharma não está só quando você está recitando essa Dharma, recitando o mantra. Ela está, e talvez mais ainda, quando você consegue se liberar dos seus orgulhos e vaidades e fazer o trabalho que for necessário em dar suporte ao professor, ao local, aos outros praticantes e assim por diante. Aí você está entendendo a palavra sangha. O quão importante a sangha é. Imagina que se não fosse aquele grupo inicial ao redor de Siddhartha, o Buda, no momento que ele começou a ensinar o Dharma, provavelmente hoje eu não estaria aqui sentado falando com vocês. Então é muito importante que a gente entenda que a palavra sangha significa servir ao Dharma. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade com a palavra servir, serviçal. Sêneca dizia que viver é ser útil a alguém.
Seneca não era budista. A humanidade é. Se a nossa vida não tiver um propósito, um sentido, um significado, para que vivemos? Então, a palavra sanga, no Dharma, significa aquele que sustenta o sentido e o propósito. Aquele que sustenta aquilo que permite que o Dharma floresça. Que o método que o Buda ensinou floresça. Então, a sanga, em primeiro plano, significa aqueles que vivem os ensinamentos do Dharma. Aqueles que representam esses ensinamentos. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem. Todos nós. Aqui eu sou professor. Mas ontem, antes de ontem, lá, junto com a sociedade, eu era um aluno. Alguém que estava servindo a sua santidade. Alguém que estava servindo aqueles que estavam ali para aprender. Então, todos nós somos sanga. Absolutamente. Todos nós somos sanga. E mais ainda, quando hoje, quem estava ali, no momento quem estava ali sentado, era o 41º Sagatisa, o Trishin Rinpoche. E para cá estava Ratnavaja Rinpoche, o 42, 42º Sagatisa. E na frente estava Sangha Rinpoche, Dutuku Rinpoche, ou seja, Khensi Rinpoche, outros grandes mestres. Porquanto nós estamos todos aqui, nós todos somos Sangha. Nós todos estamos olhando para o nosso guru, para o nosso professor, que está transmitindo os ensinamentos do Buda. E nós todos estamos como alunos. De repente, troca. O 42º senta ao trono, ele é o professor. E todos nós, alunos. A Sangha. Depois muda, a Sangha senta no trono, ele ensina. Então, enquanto Sangha, nós devemos aprender a respeitar o professor. Quem estiver ali ensinando o Dharma, se ele está qualificado para sentar ali e ensinar o Dharma, então ele, naquele momento, é o Buda. Muito bem. E só para encerrar essa parte, antes da gente fazer a meditação e falar sobre como sustentar o refúgio, nós temos que realmente aprender, olhar aos nossos professores e ver neles o Buda. Saber que, em última análise, o privilégio que nós estamos sendo, de maneira muito ampla, a Sangha do Buda. 3.000 anos depois. Então, o Dharma tem essa grandeza. Buda diz nos ensinamentos que todos nós somos Budas em potencial. Então, eles não nos veem como Budas. Mas até que nós alcancemos a Budeidade última, nós somos Bodhisattvas. E aqueles que já formalmente receberam o voto de Bodhisattva, então sabem a importância do Bodhisattva. Então nós temos que estudar muito o caminho do Bodhisattva, de Shantideva. Muito. Praticar, contemplar cada um dos capítulos e vai narrando as 6 perfeições. Então, se nós verdadeiramente tivermos, nos permitirmos, e olha aqui, que só para se permitir a compreender a joia tríplice, já é um grande empurrão na sua ignorância, na nossa ignorância. Quando nós nos permitimos olhar o Buda, o Dharma e a Sangha, como a sabedoria, o método e a ação, que é isso, nós já estamos dando um chega para lá muito grande na nossa ignorância. E permitindo que a humildade se estabeleça.
Porque a primeira coisa no Dharma é a humildade. Nós temos a humildade que nos permite nos prostrar perante essa sabedoria. A prostração, o Dharma, é uma expressão de humildade. Porque nós pensamos equivocadamente que nos prostramos a alguém fora de nós. Mas, na verdade, nós nos prostramos ao Buda que há em nós. Mas como nós não entendemos isso ainda, nós nos prostramos aos 4 poderes do altar. Ou nós vemos isso nos prostrando ao nosso professor, que representa o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, para fazer isso, nós temos que nos mover para além do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos contaminantes mentais. Então, essa é a importância. Nós cultivarmos uma visão pura, uma compreensão correta, quando nós falamos Buda, Dharma e Sangha, ou a joia tríplice. Porque sem essa compreensão, a nossa prática não vai florescer. Nós vamos poder estar sentado, recitando a sadhana, recitando o mantra, tocando o sino, Dhammarusi, fazendo toda a alegoria. Mas ela vai continuar sendo algo externo. Quando o Dharma, acima de tudo, é o silêncio. O silêncio que permite que a nossa mente repouse, que é o que nós vamos fazer agora. Tá bom? Então agora eu convido vocês a tomarem uma postura que ofereça a vocês uma experiência de conforto e bem-estar. E a gente, a partir disso, nós olhamos qual a motivação e a intenção de estarmos aqui, ouvindo os ensinamentos, qual a motivação e a intenção do que fazer com esses ensinamentos. Qual a motivação e a intenção de tudo isso. Então, nunca comece uma prática do Dharma. Não se mova, aliás, eu costumo dizer, não se mova do ponto A ao ponto B, se você não tiver bem claro para você por que você está se movendo do ponto A ao ponto B. Por que eu estou indo a esse encontro? Por que eu chamei essa conversa? Por que eu estou indo encontrar com o meu professor? Por que eu estou indo receber essa iniciação ou esse ensinamento? Há necessidade de nós desenvolvermos motivação e intenção pura. Do contrário, o que nós viemos a ouvir ali, dificilmente vai permanecer tempo suficiente para que nós possamos contemplar, experienciar, para perceber o resultado. Ok? Então, tendo você desenvolvido a motivação e a intenção, assumindo uma postura física que lhe ofereça conforto e bem-estar, então a gente vai fazer a meditação e depois da meditação é que eu vou falar sobre como manter os votos de refúgio para aqueles que já receberam e para aqueles que não receberam também talvez virem inspirá-los do porquê tomar o refúgio. Ok? Então vamos lá? Assim, tendo você assumido uma postura física que lhe ofereça conforto e bem-estar, comece fazendo 3 inalações longas e gentis, se possível pelas narinas, se não for possível, pode ser pela boca. Durante todo o exercício, a cada exalação, continuamente,
Deixe seu corpo relaxar, solte seu corpo totalmente, sem fazer tudo, mas continuamente durante todo o exercício. A cada exalação, solte, solte, solte. Uma maneira de fazer é escanear seu corpo do topo de cabeça, sola dos seus pés, observando se há algum ponto de tensão ou dor. Se houver, pare ali, respire ali, solte, até que todo o seu corpo experiencie conforto, bem-estar. Também durante todo o exercício, a cada exalação, permita que suas tensões, preocupações, ansiedades, angústias, medos, confusões, seja o que for, possa se mover, possa partir, e se permanecer, acolha. Nada em meditação deve ser objeto de aversão ou apego. Simplesmente reconhecemos e desenvolvemos compreensão plena sobre o que for, até que, seja o que for, se transforme e nos tornemos livres disso, enquanto expressão dos 5 venenos mentais ou das nossas emoções aflitivas. Então, por alguns momentos, vamos apenas respirar, relaxar, soltar. E gradualmente, intencionalmente, vamos trazendo nossa atenção para que ela repouse no movimento da experiência de cada inalação, da pausa e da exalação. Façamos isso por alguns instantes. Deixe que a sua respiração flua naturalmente. Simplesmente, gradualmente, desenvolva uma experiência de pertencimento amplo, sereno, lúcido, sem nada forçar, apenas permanecer com a sua atenção aqui e agora, na experiência da sua respiração, na experiência do seu corpo. Reconhecendo todos os sons, aromas, presenças que compõem o espaço no qual você está, e deixe que tudo isso seja a sua meditação, e não mais objetos de distração. Inalando, retendo, exalando. Seu corpo relaxa, sua atenção permanece
a quietude se expande. Se os pensamentos nos distraem, observe que se distraiu e intencionalmente reconduza a sua atenção novamente à experiência da sua respiração. E ao mesmo tempo, observe que os pensamentos surgem, as emoções surgem com eles. Mas, se nós sustentarmos e preservarmos, retermos a nossa atenção no movimento gentil, na experiência de nossa respiração, naturalmente esses pensamentos, emoções retrocedem em seu próprio tempo e espaço. E a nossa atenção permanece na experiência da nossa respiração. Gentil, suave, silenciosa. Simplesmente, continuamente, deixe que sua atenção repouse no movimento gentil da sua respiração. Os pensamentos e emoções vão naturalmente se dissolvendo. À medida que não nos identificamos com eles, não julgamos, não nos permitimos ser sequestrados por eles. Apenas naturalmente permanecemos no movimento gentil e suave da respiração. Podemos oferecer a nós mesmos profundo acolhimento. Podemos usar a inalação para nos recolhermos em nós mesmos, na quietude, no espaço, na luminosidade da nossa própria mente, do nosso próprio corpo. Na pausa, expandimos essa consciência presente e na exalação aspiramos que incontáveis seres possam também estar presentes no aqui e no agora, da nossa atenção, da nossa respiração, da nossa quietude. E sustentamos isso até que venhamos a nos sentir em nós e por nós mesmos
amados, respeitados e protegidos na quietude, no espaço e na luminosidade da nossa própria mente, no aqui e no agora. E vamos nos permitir a permanecer lúcidos, serenos, plenamente conscientes deste momento, da experiência de cada inalação, de cada pausa, expansão e de cada exalação. E assim, para encerrar o exercício, fazemos gentilmente 3 inalações novamente, gentis, suaves. Na primeira, experienciamos a nossa própria mente no sentido da quietude, do espaço, luminosidade, serenidade, lucidez, plena consciência no momento presente, no aqui e no agora. Na segunda, revitalizando o nosso corpo, conscientes plenamente do nosso corpo, dos sentidos. E na terceira, desenvolvemos profunda e incomensurável gratidão pela vida como ela é, reconhecendo nossas habilidades, competências, e sustentamos a aspiração do propósito, daquilo que traz sentido e significado a cada momento em nossas vidas. E assim abrimos os olhos, podemos ver as mãos, os pés.
Muito bem. E o segundo tópico da nossa encontro de hoje é como aqueles de nós que já têm o voto de refúgio, como mantê-lo, como sustentá-lo, como entender o significado do refúgio. Então, a palavra refúgio significa abrigo, proteção. No Dharma, o nosso refúgio é o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, nosso abrigo, nossa proteção é a sabedoria, é o método para alcançar essa sabedoria última. E quem são os nossos companheiros de viagem? Então, tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Como que nós sustentamos isso? A primeira, obviamente, será sempre nos recordarmos de qual foi a motivação e intenção de termos nos aproximado de um professor e solicitado a ele que nos oferecesse o vosso refúgio. Então, lembrando que ninguém leva você a tomar refúgio, ninguém força você a tomar refúgio. O refúgio é uma escolha individual. E nós fazemos essa escolha quando nós entendemos o que é o Buda, Dharma e a Sangha, ou seja, aquilo que nós falamos no começo, a joia tríplice. E quem, no caminho vajrayana, representa esse caminho, que é o professor. Então, a esse professor eu peço que me conceda o refúgio. Mas ninguém deve tomar o refúgio sem antes ter estudado, lido, estudado, contemplado, solicitado os ensinamentos orais sobre o refúgio. E após isso, contemplar, meditar, observar se isso, na verdade, tem sentido e significado na sua vida e qual o propósito, qual a motivação e intenção de vir, então, à presença do professor e receber o refúgio. Então, não há âncora maior do que a motivação e intenção e nos recordarmos dela. E essa motivação e intenção, após você ter recebido os ensinamentos, tanto lido sobre, feito suas perguntas, escutar o ensinamento, fazer outras perguntas se houver, contemplar isso, e se você ver tudo isso, aquilo que você busca, genuinamente, então você toma o refúgio. Que, basicamente, de todas as muitas cerimônias que há no budismo vajrayana, certamente o refúgio, em termos de elaboração, é a mais simples. Porque no momento que se corta um fiozinho de cabelo, o professor pergunta, você está feliz em receber o Dharma? E você diz, sim, estou. Então, naquele momento, você assume essa responsabilidade perante si próprio. Primeira coisa. Segunda coisa, é como se você tem testemunhas, que são seus irmãos de refúgio ou de sangue. E terceiro, você tem o suporte, o acolhimento do seu professor. Então, essas três coisas devem ser guardadas na sua mente e seu coração como uma joia preciosa. Eu tomei refúgio. Eu estou, agora protegido por essa essência. Mas a primeira proteção sempre será a sua própria escolha. Por quê? Para a sua prática diária. E qual a sua prática diária? O seu refúgio. Por isso que se diz no refúgio, mesmo que ao custo de sua própria vida, eu não mais confiarei em seres não iluminados. O refúgio, ser o refúgio no Dharma seria o refúgio na essência de sabedoria, como eu expliquei inicialmente. Não há refúgio mais seguro que esse.
Não há método mais eficaz para que você possa vir a desconstruir tudo aquilo que possa expressar a sua ignorância e transformando as suas ações que venham verdadeiramente, genuinamente expressar a sua natureza humana, espiritual e no caminho à iluminação, ou seja, se tornar pleno. Então, espiritualidade no Dharma significa desenvolver as qualidades inerentemente humanas, mas que, em última essência, representa as qualidades inerentemente espirituais e, em última essência, então, significa a natureza de Buda em nós. O caminho do Bodhisattva é trilhado através da prática diária das 6 paramitas, da meditação cada vez mais elaborada no sentido de profunda, consciente, no caminho da acumulação, no caminho da plenitude e assim por diante, até que a gente se torne, né, a expressão dessa sabedoria última, que a palavra é Buda, despertos, totalmente despertos do sono da ignorância. Então, a primeira coisa, como manter os votos de refúgio, é lembrar da motivação e intenção que o levou a receber o refúgio. Segundo, lembrar qual era o propósito do refúgio. Era alcançar a iluminação. Isso significa que através do estudo, das práticas contemplativas, da meditação, você gradual e continuamente ir pacificando e purificando as nossas condições kármicas, que se expressam contaminando a nossa visão. E por isso que nós não conseguimos ver a natureza das coisas como elas verdadeiramente são, significa dizer, vazias de natureza inerente. Então, mesmo que na realidade relativa nós vejamos todas as coisas tão concretas, mas mesmo assim, essa casa não estava aqui, essa cidade hoje é diferente de quando eu tinha 9 anos de idade, como de para cá. Muitas das pessoas que eu conheço já morreram, muitas pessoas, outras nasceram. Muitos que eu conhecia se partiram, muitas novas pessoas chegaram. O meu corpo está em constante transformação. Tudo está em constante transformação. Nada é permanente, nada é permanente e absolutamente tudo é interdependente. Então, no caminhar dessa experiência, sustentando o refúgio, que significa a determinação de purificar cada vez mais a nossa visão, no sentido de ir percebendo cada vez mais a natureza vazia de todos os fenômenos. E assim, tudo aquilo que é base das nossas emoções afetivas, vão naturalmente se dissolvendo. Nós vamos nos liberando de tudo isso. E assim a nossa mente vai podendo permanecer cada vez mais longamente em estados de lucidez, serenidade, plenitude, espaço e luminosidade. E todas as coisas que nós vemos, nós agora vemos já imbuídas desse aspecto. Então, eu posso ver coisas, pessoas, mas eu entendo que a natureza de tudo isso é impermanente. Mas a experiência de tudo isso é que permite que eu vá dissolvendo a minha ignorância. Como nós somos um para os outros. Causa e condição de iluminação no sentido de que, como é que eu posso reconhecer se há ciúmes em mim, se há inveja em mim, se há raiva em mim, se de alguma maneira alguém não provocar isso. Então, todas as vezes que alguém provoca isso surge, de eu experimentar que tudo isso surja e se torne um pequeno caos, eu naturalmente trago tudo isso para dentro desse refúgio. E nesse refúgio, inspirado no Dharma,
estudando e contemplando o Dharma. Em cada uma dessas situações, elas vão naturalmente se dissolvendo. E cada vez mais nós vamos nutrindo isso e vamos cada vez mais experienciando quietudes, estados mais longos de serenidade e lucidez. Que aí nós vamos entendendo que felicidade, na verdade, é um estado profundo e natural de equilíbrio, onde nós não somos mais jogados de um lado para o outro, pelos pêndulos das nossas emoções de euforia e de depressão, ou de tristeza, o que for. Então, à medida que nós vamos estudando o Dharma, isso naturalmente vai acontecendo. Então, eu não preciso gerar expectativas ou antecipações. Eu simplesmente permaneço nessa lucidez, nessa claridade, nessa luminosidade. E tudo aquilo que coemerge, nós trazemos para esse refúgio. E observamos tudo a partir desse lugar. E aí nós não somos mais pena ao vento. Nós agora conseguimos olhar, como diz, olhar penetrante. E que isso, tudo aquilo que pode ser causa quando estamos sustentar alguma experiência de sofrimento, naturalmente, gradualmente, vai se dissolvendo. Obviamente que isso não acontece de um dia para o outro, pode ser o curso de uma vida, de muitas vidas. Mas nós tomamos um refúgio no Mahayana, então nós vamos sustentar esse refúgio, como diz Shantideva. Porquanto houver universo e nele seres em sofrimento existir, possa nele eu permanecer, para livrar os seres do sofrimento. Então, o refúgio, manter o refúgio é não esquecer do refúgio. Manter o refúgio é manter-se nos 5 preceitos do refúgio. Quanto mais nós permanecemos próximos aos 5 preceitos, menos nós nos expomos às causas e condições que podem ser experienciadas por nós mesmos, como sofrimento. Ou as nossas ações ainda promover sofrimento a outros. Então, não mentir, não roubar, não matar, não se intoxicar, não ter má conduta sexual. Estes são os preceitos. Então, quanto mais nós nos permanecemos próximos, para que nós não venhamos a transgredir esses preceitos, menos nós vamos estar nos expondo às causas e condições que possam novamente reverberar das nossas causas kármicas e aí permanecer na experiência do sofrimento. Mas o que vem sustentar os 5 preceitos é a motivação e a intenção. Lembrar do Buda, do Dharma, da Sangha. Todas as vezes que a nossa mente tender a oscilar, imediatamente você traz novamente qual a motivação e a intenção do refúgio. O meu refúgio é o Buda, o Dharma e a Sangha. Os preceitos que me ajudam a manter esse refúgio. Então, a melhor maneira de manter os votos do refúgio é recitar o refúgio. E para aqueles que também já têm a voto do Bodhisattva, lembrar os votos do Bodhisattva. Então, Sua Santidade, o 41º Sakya-Trizin, Guguma-Tris Rinpoche, esse ano, mesmo transmitindo online, na sua compaixão e generosidade, nos ofereceu ensinamentos e profundas iniciações. Aqueles que tiveram a oportunidade de receber várias, eu estou falando várias para lembrar que por várias, em todas elas ele repetiu isso, que dependendo do refúgio, alguns votos dentro do Tantra, mas o que é mais importante de lembrar é a Bodhicitta. A Bodhicitta significa a nossa mente que se volta ao Dharma, nossa mente que busca, né, a iluminação, significando nós buscamos nos tornar
livres do ciclo do sofrimento necessário e entendendo que esse sofrimento é consequência das nossas próprias ações do pensar, falar e agir. Então, é nesse lugar que nós temos que atuar. É nesse lugar que é o refúgio. Então, a aspiração é que nós possamos vir a alcançar a iluminação para liberar todos os seres do sofrimento. Então, dependendo se você é monástico, se você é laico, se você já tem refúgio, já tem o voto Bodhisattva, se você tem cometimento de Samaya com determinadas iniciações, lembrar de tudo isso. Não como algemas, mas como caminhos verdadeiros de nos libertarmos do sofrimento. É justamente o contrário. Né? Então, quando nós lembramos dos preceitos, os preceitos não são algemas. Os preceitos são aquilo que nos protege de virmos a construir novas ou expandir consequências kármicas já criadas anteriormente. Então, karmas há tantas condições kármicas positivas, que são resultantes das nossas ações meritórias, mas há os karmas negativos, que são consequências das nossas ações não meritórias. Então, eu não sei quando eu construí essa ou aquela. No Dharma, o que a gente fala é que olhe para a sua vida presente. Ela é a expressão de tudo que você já construiu. Olhe o que você está fazendo com esta vida. Porque as consequências serão o impulso do seu próximo renascimento. Então, se nós verdadeiramente acreditamos nisso, se nós, não porque alguém diz, mas quanto mais nós estudamos, contemplamos e meditamos, mais isso se torna claro, lúcido. Então, manter o voto do refúgio, a principal coisa é lembrar da motivação e intenção com que você fez isso. É observar, aos anos que você já deve ter, os votos do refúgio e de Bodhisattva, o que isso está trazendo para a sua vida. É como o Buda fala, não acredite em nada que eu estou dizendo. Ouça com atenção, contemple, medite e coloque em prática. Observe o resultado, adote ou esqueça. Então, praticar o refúgio é lembrar do refúgio. Por isso que nós devemos recitar o refúgio mínimo 21 vezes todos os dias. Lembrar do refúgio. Lembrar do Buda, do Dharma e Sangha. No caminho Vajrayana, a primeira coisa que nós lembramos é o nosso professor. Olhamos para eles e lembramos os ensinamentos que eles já nos deram, a sua amorosidade, a sua compaixão, a sua gentileza. Recordar tudo isso sustenta o refúgio. Praticar os 5 preceitos com alegria sustenta o refúgio. E pensar nas 6 paramitas e praticar as 6 paramitas. Em tudo que nós fazemos, nos encontros, seja onde for, na vida normal de cada um de nós. Trazer as 6 práticas. Então, a maneira de sustentar o refúgio, a primeira é lembrar do refúgio. Qual a motivação e a intenção que eu recebi refúgio, que eu esperei o refúgio, que eu pedi pelo refúgio. Primeira coisa. Segunda, lembrar do Buda, o Dharma, do Guru, o Buda, o Dharma, Sangha. Se você está já no Tantrayana, do Idam Dadaki. E aspirar verdadeiramente que essa fonte inesgotável de sabedoria possa permear todo o nosso ser. E cada pensamento, cada palavra, cada ação seja a expressão disso. E para que isso possa ser, nós temos que lembrar dos preceitos que nós recebemos quando recebemos refúgio. Mas, acima de tudo, é não fazer mal a ninguém. Não cultivar pensamentos, não ter palavras ásperas, não ter ações violentas, não causar mal a ninguém, a nada, nem o ser. E sustentar o refúgio, sustentar a bodhicitta. Então, a sociedade tem dito muito que a principal coisa
se nós só lembrarmos de uma coisa, que ela seja a bodhicitta, a nossa aspiração de nos tornarmos iluminados para o benefício e felicidade de todos os seres. Essa é a principal coisa. Então, quando nós lembramos da bodhicitta, automaticamente está o refúgio, está o caminho do Bodhisattva. Então, é isso que a gente tem que lembrar, todos os dias. Quando a gente vê em alguma situação esquisita, toma refúgio no Buda, no Dharma, no Sangha. Se eu estiver extremamente grato por algo maravilhoso que aconteceu, toma refúgio no Buda, no Dharma, no Sangha. Ou seja, todo o tempo eu lembrar isso. E sustentar a bodhicitta. E não fazer mal a ninguém. Essa é a grande maneira que nós vimos a sustentar o voto de refúgio. E como a maior parte da nossa fala de hoje foi para dedicar, para nós lembrarmos o que é o Buda, o que é Dharma, o que é Sangha. E o refúgio não existe sem eles. E não há razão de tomar refúgio senão por eles. Então, causa e consequência. Então eu penso que era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que hoje eu já atravessei o tempo. Mas tudo bem. Só alegria. Vamos dedicar o mérito do encontro. A vós, Budas e Bodhisattvas e seres iluminados, agradeço pelas bênçãos recebidas da nossa prática e dedico todo o mérito que possa aqui ter alcançado a iluminação de todos os seres sencientes. Possa a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, quanto a sabedoria e compaixão aumente nessas vidas futuras. E assim possamos todos trabalhar sem cessar para o benefício e felicidade de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, ação benéfica, peça auspiciosa, seja qual for sua onisciência, realização e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam ter mesmo os nomes, doença, guerra, fome e sofrimento ser ouvido pelas pessoas e nações da terra, mas possa em sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para eles. Possa a vida de todos aqueles que sustentam e mantêm os caminhos do Buda ser tão longa e estável com o estandarte da vitória. Possa a vida de todos aqueles que mantêm o Dharma, praticam o Dharma, alcançar a iluminação e por suas práticas, assim, possam beneficiar incontáveis seres. E só a sol, noite e meio-dia, possam as três joias concedendo suas bênçãos, possam as três joias nos mandarmos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Lembrando que há três coisas que constituem a prática do Dharma: a conduta ética e moral, as práticas contemplativas e a sabedoria. Então, a maior coisa que nós temos a zelar no refúgio é a nossa conduta, como um todo. Lembremos disso sempre. A nossa conduta deve ser ética e deve ser moral. Ética no sentido que nós pensamos, falamos e fazemos jamais seja causa e condição de sofrimento a alguém. E assim nós possamos ter, porque a ética protege a nossa meditação. Porque não haverá ali memórias, recordações ou medo das consequências das ações não éticas que nós possamos ter tido. E quando a nossa mente repousa nesse espaço de luminosidade, aí surge a sabedoria última. Então, esses três pilares são pilares que sustentam a nossa prática, que sustentam nossos preceitos, que sustentam a nossa motivação e intenção do refúgio, e assim possamos verdadeiramente alcançar a iluminação e benefício de todos os seres. Pessoas queridas, uma linda noite, um bom feriado amanhã para todos. Lembrando que amanhã nós vamos ter uma atividade especial, que agora todas as quartas-feiras, como nós temos um centro agora, quartas-feiras, às 4 horas da tarde, para que seja possível para a nossa sangue em Portugal poder assistir no horário adequado, porque tem gente aí assistindo agora e lá já é mais de meia-noite, 1 hora da manhã. Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso e bom feriado. Obrigado.